A guerra no Irã pode paralisar totalmente a Rússia. Existem vários aspectos do conflito que ameaçam diretamente o lugar da Rússia no cenário mundial economicamente, geopoliticamente, militarmente e até demograficamente. Ademais, o crescente envolvimento dos Estados Unidos da América com o presidente Donald Trump quase declarando guerra ao Irã coloca a Rússia em uma posição mais delicada do que nunca. Vejamos alguns pontos críticos. A máquina de guerra russa está em desvantagem devido aos bombardeios contínuos ao Irã. Em primeiro lugar, não é realmente surpreendente o fato de que o Irã tem sido um fornecedor constante de drones para a Rússia. Após a Ucrânia repelir a invasão inicial a Kiev nas primeiras semanas, a guerra se transformou em uma de desgaste. A Rússia estava mais do que disposta a jogar homens e seu antigo equipamento no fogo e esperar pelo melhor. Porém, os drones se mostraram muito mais eficazes no trabalho. As capacidades de drones da Rússia mostraram-se muito inferiores em comparação com a frota em rápida expansão da Ucrânia. Moscou estava perdendo mísseis convencionais e munições guiadas por precisão a uma taxa insustentável. Isso tornou os drones uma das principais exportações do Irã. Vejamos alguns números. Entre setembro de 2022 e setembro de 2024. A Rússia lançou mais de 8.000 drones Shahid fabricados no Irã contra alvos ucranianos. As motonetas voadoras, como chamadas pelos ucranianos, se tornaram a base da campanha de terror da Rússia contra civis e infraestrutura da Ucrânia. O Irã inicialmente forneceu à Rússia até 3.000 drones. Principalmente o modelo Shahid 136, que custava entre 20 e 50 mil dólares cada. Uma pechincha comparada aos custos de centenas de milhares de dólares por míssil interceptador que a Ucrânia usava para abatê-los. O Shahid 136 é uma munição de longo alcance de uso único e custo-benefício excepcional. Cada drone, feito principalmente de espuma, papel e compensado, tem cerca de 11 pés de comprimento e envergadura de 8 pés e carrega uma ogiva de 110 libras no nariz. O cérebro do drone possui um sensor do tamanho de uma pastilha para tosse que mede cada movimento e uma unidade sistema de posicionamento global do tamanho de um cartão de crédito que capta sinais de micro-ondas de satélites de navegação. O motor de 50 cavalos gera o som que rendeu a essas armas os apelidos de moped voador e cortador de grama voador. Mas a real genialidade está em seu conceito operacional. Esses drones não são armas de precisão, mas ferramentas de guerra econômica projetadas para sobrecarregar defesas caras com ataques baratos e descartáveis. O ataque de Shahid obriga a Ucrânia a gastar mísseis interceptores da OTAN, que custam de 10 a 20 vezes mais que o drone, criando uma troca de custos insustentável que lentamente desgasta seus recursos. As defesas aéreas ucranianas se esgotam. A Rússia rapidamente reconheceu o valor estratégico dos drones e os limites de até onde o Irã pode construí-los, movendo-se para domesticar a tecnologia. Já em junho de 2023, Moscou estabeleceu uma fábrica de drones em Yelabuga, em Tatarstã. Os russos renomearam o Shahid 136 como Garan 2 e começaram a produção em massa com assistência técnica iraniana. Com a impressionante quantia que a Rússia pode investir em suas indústrias, visto que quase 40% de seus gastos governamentais são destinados ao complexo militar industrial. Fontes indicam que o país produziu mais de 10.000 drones internamente até o final de 2024, o triplo do que o Irã provavelmente vendeu durante a guerra. Mas a produção doméstica da Rússia enfrenta gargalos críticos que a guerra do Irã só pode piorar. A produção ainda depende de engenheiros e técnicos iranianos que fornecem conhecimento essencial em navegação, montagem de ogivas e controle de qualidade. As tentativas russas de reverter a engenharia da tecnologia enfrentam dificuldades para obter componentes eletrônicos, especialmente sistema de posicionamento global e software de controle de voo que requerem atualizações e refinamentos constantes. Consequentemente, as variantes russas Gerand apresentam taxas de falha ainda maiores que as originais iranianas. Em ataques recentes em larga escala, a Rússia está perdendo cerca de 82% de seus drones e mísseis, possivelmente devido a componentes inferiores que permitem à Ucrânia desviá-los para campos áridos.
A fábrica de Yelabuga sofreu com escassez crônica de mão de obra, obrigando Moscou a recrutar estudantes e estrangeiros para cumprir as metas de produção. Esses trabalhadores carecem do conhecimento especializado trazido pelos técnicos iranianos ao processo produtivo. Além disso, os drones de longo alcance da Ucrânia estão mais capazes do que nunca. Em junho, a Ucrânia realizou a Operação Teia de Aranha, enviando drones 3.545 quilômetros dentro da Rússia para atacar bombardeiros estratégicos vitais. É plausível que o mesmo esforço possa ser replicado em qualquer instalação de produção, ameaçando constantemente a fabricação de drones da Rússia. Por outro lado, a Ucrânia não pode realizar ataques de precisão no Irã. Há várias razões para isso, mas todas se resumem ao fato de que a produção e exportação do Irã eram uma das poucas formas seguras. A Rússia poderia incorporar drones eficazes em suas forças, porém o Irã não pode mais exportar drones Shahed para o país. Com os bombardeiros Stealth F-30 e 5 israelenses visando as instalações de produção de drones iranianos, Teherã precisa desesperadamente de todos os drones que pode produzir para sua própria defesa ou retaliação beligerante. A incapacidade do Irã de exportar mais drones para a Rússia é uma faca de dois gumes. Estima-se que o drone Shahed, produzido internamente, custe entre 10 mil e 50 mil dólares, dependendo do modelo. Mas os preços de exportação para a Rússia eram supostamente muito mais altos. Até 104 milhões de dólares por lotes de drones e sistemas associados, representando uma margem de lucro enorme sobre os custos de produção. A diferença permitiu ao Irã financiar eficazmente sua pesquisa e produção de armas. Ao fornecer armas para a Rússia, o Irã fortaleceu suas defesas e tornou a Rússia um de seus maiores investidores. Diante disso, a guerra na Ucrânia escalou a um ponto em que as capacidades de exportação do Irã não conseguem suprir a demanda. Com a guerra, Israel desvia recursos para equipamentos domésticos e ambos os países têm algo a perder. A Rússia terá que ficar com os drones Gerand renomeados, que podem não conseguir lidar com as defesas ucranianas. Enquanto o Irã não terá a linha de financiamento da Rússia, mas o financiamento está longe de ser a única coisa que a Rússia está fornecendo ao Irã. O presidente russo, Vladimir Putin, utilizou o Oriente Médio como uma estratégia geopolítica para desviar a atenção e os recursos ocidentais da Ucrânia. A presença de Moscou na Síria, suas parcerias com o Irã e operações na Líbia foram movimentos calculados para dispersar a atenção e recursos da Europa e Estados Unidos da América em múltiplas frentes. Essa estratégia teve sucesso limitado. A guerra Irã-Israel não distrai como Putin esperava, mas fortalece a determinação ocidental, ameaçando os interesses russos. Quando o Irã respondeu aos ataques de Israel com centenas de drones e mísseis, a Europa não viu outro conflito no Oriente Médio que exigia um equilíbrio diplomático cuidadoso. Ela testemunhou o mesmo autoritarismo que a Ucrânia tem combatido nos últimos 3 anos. E os líderes europeus podem não estar mais dispostos a apaziguar. O Reino Unido e a França, países com estratégias e armas nucleares próprias, propuseram demonstrações diretas de força através de desdobramento militar. Algo que contrasta diretamente com os 3 anos de discussões sobre qual seria a quantidade justa de doações para a Ucrânia se defender, mas prevenir a escalada russa. Esses sentimentos tendem a ressoar ainda mais nas comunidades europeias, conforme outra guerra se intensifica próxima, ameaçando criar mais ondas de imigrantes na fronteira. Além disso, a Europa está em uma posição econômica favorável. No fim de maio, a União Europeia adotou o 17º pacote de sanções econômicas contra a Rússia. Que impõe mais um estrangulamento na capacidade deste último de acessar recursos vitais, tecnologia e equipamentos para alimentar sua máquina de guerra. Quanto mais a guerra durar e a Europa acreditar ter vantagem, mais ela pode apertar a economia russa. A Rússia também continuou usando o caos no Oriente Médio para sobrecarregar os programas humanitários e econômicos da Europa, pressionando a União Europeia a criar programas abrangentes para auxiliar o crescente número de imigrantes e refugiados. Porém, a recente guinada política à direita em algumas das maiores economias pode marcar o fim dessa estratégia. A Europa poderia começar a apoiar intervenções militares agressivas para encerrar conflitos rapidamente, em vez de lidar com crises de refugiados prolongadas, como no caso da Síria.
O colapso do regime de Assad não foi causado pela política de refugiados europeia, mas pela ação militar decisiva apoiada por grupos rebeldes internos e pressão econômica intensa. Após a queda, a Rússia também se retirou do país, sem muito alarde, mostrando que seu domínio do poder dura enquanto falta pressão suficiente. E o papel da Rússia como apoiadora e guia estratégica pode estar diminuindo em mais lugares do que apenas no Oriente Médio. Putin corre o risco de perder sua posição como líder ideológico dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, bloco econômico que visava desafiar o domínio ocidental e restaurar a Rússia como potência global. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma organização internacional de 10 membros composta por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, foi essencialmente uma criação russa. Liderado pelo ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o grupo buscava restringir a influência americana no mundo, especialmente em ex-países soviéticos e nações em desenvolvimento. Para Putin, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai além da cooperação econômica, permitindo que a Rússia organize o mundo não ocidental em torno dos interesses russo-chineses. A crise do Irã destrói completamente essa ilusão. A reação da China ao conflito no Oriente Médio revela uma nova realidade, que coloca Pequim, não Moscou, como a nação que define a política do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China adota uma estratégia meticulosamente calculada de neutralidade, visando se posicionar como a mediadora essencial entre todas as partes envolvidas. Por outro lado, a agressão da Rússia na Ucrânia e a incapacidade de estabelecer um cessar-fogo efetivo imposto pelos Estados Unidos da América prejudicou a credibilidade de Putin como líder de pensamento e negociador de paz. Isso não é por acaso, mas o resultado da colonização econômica sistemática da China na Rússia. Nos últimos 3 anos, a China se tornou a linha de vida econômica da Rússia, comprometendo fundamentalmente a soberania de Moscou. Em 2024, a China adquiriu dólares americanos, 82 bilhões em combustíveis fósseis russos, bem mais que os 50 bilhões de dólares americanos da Índia, representando cerca de 1/3 da receita total de exportação de energia da Rússia. Mas essa dependência traz condições devastadoras. As empresas chinesas agora podem controlar as cadeias de suprimentos críticas necessárias para a Rússia sustentar sua economia e seu esforço de guerra. Moscou depende de fornecedores chineses para semicondutores, terras raras e maquinário industrial necessários para a produção de armas, e estes impõem termos cada vez mais favoráveis. Pequim usou a dependência da Rússia para obter descontos de 30% a 40% abaixo do mercado na energia russa, se colocando como o único fornecedor tecnológico confiável da Rússia. O desequilíbrio de poder é evidente nas negociações de energia. Apesar das promessas de Putin de que Rússia e China estão próximas de assinar contratos para o gasoduto Poder da Sibéria, Pequim continua adiando as negociações. A China exigiu que pague tarifas domésticas pela exportação, 4 vezes menor do que o atual pelas estruturas existentes. Os negociadores chineses sabem que a Rússia não tem alternativas, então podem esperar até que a Rússia abandone sua contraproposta para seguir o mesmo caminho. A postura passiva da China no conflito Irã-Israel sinaliza à Rússia como ela espera que Moscou se comporte, evitando confronto com o Ocidente, priorizando soluções econômicas em vez de militares e seguindo a China em questões internacionais relevantes. Para um regime que construiu sua legitimidade, projetando força militar e desafiando o poder ocidental, isso é basicamente humilhação. A guerra do Irã acelera o quão rapidamente a Rússia pode cair em desgraça e nas garras da China. Com o colapso das parcerias russas no Oriente Médio e o desaparecimento permanente de clientes europeus de energia, Moscou fica cada vez mais dependente dos mercados e da boa vontade da China, o que a vincula ainda mais às políticas externas chinesas. Putin enfrenta um dilema: seguir apoiando o Irã e arriscar desagradar a China, ou abandonar seu aliado do Oriente Médio e aceitar ser um parceiro menor dos chineses. De qualquer maneira, os dias da Rússia como adversário ideológico direto da OTAN, sobretudo da Europa, estão chegando ao fim. A China tem interesse em manter boas relações com o Oriente Médio, pois a região possui algo que ela necessita: petróleo e gás.
É aqui que a Rússia é uma forte concorrente, com algo a ganhar, mas não o bastante para ter impacto a longo prazo. O controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz lhe confere uma posição única para influenciar o comércio global e a geopolítica, desproporcional ao seu tamanho e projeção de poder militar. Em 2024, o fluxo de petróleo pelo estreito foi em média de 20 milhões de barris por dia, equivalente a cerca de 20% do consumo global de líquidos de petróleo. Qualquer interrupção nesta via navegável vital, à primeira vista, deveria beneficiar a Rússia, exportadora de petróleo, caso o Irã tente bloquear ou interromper significativamente o tráfego por esta rota crucial. Os preços do petróleo poderiam ultrapassar $100 por barril, com potencial de atingir os recordes de quase $150 registrados em 2008. Preços mais altos do petróleo, em teoria, significariam mais receita para o cofre de guerra de Moscou, mas a realidade é bem mais complexa. A Rússia exporta petróleo, mas a China, junto com outros membros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como a Índia, mantém o comércio entre o Oriente Médio através do Estreito de Hormuz. A Coreia do Sul e o Japão, aliados históricos dos Estados Unidos da América, com acordos de defesa, também dependem de remessas da Península Arábica. Aproximadamente 20% do comércio global de gás natural liquefeito transitou pelo Estreito de Hormuz em 2024, sobretudo do Catar. Quando a Europa fechou os gasodutos russos, começou a usar o Catar como um dos principais fornecedores, o cenário de pesadelo de Putin. Com a Rússia e o Oriente Médio fora do comércio global de petróleo e gás, as principais economias buscarão fontes alternativas. Canadá, Brasil e Noruega são grandes exportadores de petróleo que não estão envolvidos em guerras internacionais ou controvérsias geopolíticas. Eles podem se posicionar como alternativas bem mais atraentes ao petróleo russo globalmente. Enquanto a Rússia enfrenta sanções crescentes, frotas sombrias e isolamento internacional, esses países podem fornecer suprimentos de energia estáveis e livres de sanções para mercados globais apreensivos. O Ministério da Fazenda russo reduziu sua previsão de receitas de petróleo e gás para 2025 em 8 pontos. 3,2 trilhões de rublos, equivalente a 101 pontos. 47 bilhões, ou 3,7% do produto interno bruto de 10,90 e 4 trilhões de rublos, ou 5,1% do produto interno bruto. A crise no Irã ameaça acelerar a queda nos preços do petróleo e a redução da demanda. Se compradores globais procurarem alternativas estáveis para o petróleo iraniano e russo, a Rússia fica na pior posição. Enfrenta custos de produção elevados por sanções e isolamento internacional, e acesso ao mercado em declínio, já que compradores preferem fornecedores mais confiáveis. Até a China, maior cliente energético da Rússia, já usa essa vantagem para exigir descontos significativos de Moscou. A manutenção das receitas petrolíferas da Rússia, apesar das sanções, depende quase totalmente da chamada frota sombra. Uma grande frota de petroleiros antigos, muitas vezes não navegáveis, transporta petróleo bruto russo sob bandeiras estrangeiras para evitar detecção. A escala desta operação é impressionante. Estima-se que existam entre 350 e 600 navios sombra russos usados para transportar petróleo bruto, representando quase 20% da frota global de comércio marítimo de petróleo bruto. Ainda pior, a frota sombra está mirando até mesmo a própria União Europeia. Alguns países estão pagando mais pelo petróleo russo do que destinando para doações à Ucrânia. Isso não é apenas evasão de sanções, mas a base da economia de guerra da Rússia. Sem a frota sombra, Moscou perderia mais de 75% de sua capacidade de exportação de petróleo marítimo, o que financia diretamente seu esforço de guerra. O conflito Irã-Israel transforma esse ativo em um grande passivo. À medida que as tensões aumentam no Oriente Médio, as forças navais dos Estados Unidos da América e da Europa podem aumentar dramaticamente as operações de vigilância e interdição em toda a região. As águas usadas pela frota sombra para transportar petróleo russo para a Ásia podem se tornar campos de caça para marinhas ocidentais, visando prevenir retaliação iraniana contra o transporte. Os pacotes de sanções da União Europeia estão cada vez mais proibindo a entrada de navios suspeitos da frota sombra nos portos da União Europeia.
Dinamarca, Suécia, Polônia, Finlândia, Estônia e Reino Unido fiscalizam certificados de seguro de petroleiros nas rotas da Frota Sombra. A crise no Irã fornece a justificativa perfeita para expandir dramaticamente essas operações. Os navios da Frota Sombra operam em águas internacionais com pouca supervisão, evitando escrutínio e mantendo negação plausível sobre a origem de suas cargas. Mas a guerra no Golfo Pérsico, crucial para o comércio marítimo de petróleo, significa que os navios se tornarão ainda mais escassos. Estar sob vigilância por satélite e protocolos agressivos para impedir a entrada e saída de suprimentos militares iranianos ou ataques terroristas. Isso implica que cada ataque de Israel e Irã intensifica a pressão sobre os navios russos envelhecidos. Muitos desses navios já operam no limite da navegabilidade. São petroleiros antigos, com manutenção duvidosa, segurança mínima e tripulações que trabalham ilegalmente por pagamento em dinheiro. Durante uma guerra, com as marinhas ocidentais perseguindo ativamente potenciais ameaças, esses navios viram alvos fáceis. O status ilegal os impede de solicitar proteção naval, buscar assistência em águas internacionais e atracar na maioria dos portos regionais para combustível ou reparos. Considerando que já estamos vendo uma queda no comércio de petróleo da Rússia, isso pode ser o prego final no caixão. A Rússia já aumentou os gastos do Estado com a defesa nacional para cerca de 6,3% do produto interno bruto, o nível mais alto desde a Guerra Fria. A economia de guerra desvia fundos de quase todas as outras indústrias para alimentar o complexo militar industrial. Contudo, depende também de duas suposições críticas que o conflito com o Irã destrói por completo. A Europa continuará dependente das exportações de energia da Rússia. A segunda é que a Rússia pode continuar usando ameaças nucleares e chantagem energética para controlar as respostas europeias à guerra na Ucrânia. Ambas as suposições agora são comprovadamente falsas. As importações europeias de gás da Rússia caíram de 40% em 2021 para 11% em 2024, e a União Europeia se comprometeu a encerrar todas as importações de gás russo até 2027. Mais importante, a Europa superou com sucesso várias crises energéticas e provou que pode funcionar sem a energia russa, quando preciso. Como os suprimentos de energia do Oriente Médio agora podem se tornar pouco confiáveis, os países europeus estão redobrando os investimentos em energia renovável e cadeias de suprimentos diversificadas. Isso exclui as fontes russas e iranianas. A Alemanha está considerando reabrir seus reatores nucleares, apesar de tê-los desligado em 2023 devido aos desastres de Chernobyl e Fukushima. Mas, de longe, a consequência mais devastadora da guerra do Irã para a Rússia não é econômica ou militar, é psicológica. Os países europeus estão cada vez mais céticos quanto a alcançar a paz somente com apoio econômico e militar. A defesa da Ucrânia provou que as doações da OTAN podem prevenir vitórias russas, mas ainda não forçaram uma derrota russa. Nas primeiras horas da guerra Irã-Israel, os Estados Unidos da América, surpreendentemente, fizeram o primeiro movimento calculado para aniquilar instalações suspeitas de enriquecimento nuclear iraniano. A Europa pode seguir o mesmo caminho decisivo, porém não necessariamente com ação militar direta. Nos últimos meses, as principais economias europeias revisaram e aumentaram os orçamentos militares, além de se prepararem para trabalhar independentemente dos Estados Unidos da América. Geopoliticamente, isso representa o pior pesadelo de Putin. Uma Europa que venceu sua dependência energética da Rússia, mostrou-se capaz de resistir a crises econômicas e desenvolveu a determinação política de usar medidas agressivas para pressionar a Rússia na Ucrânia. A guerra no Irã não apenas enfraquecerá o poderio militar da Rússia, como também impedirá Putin de manter o conflito na Ucrânia. E quando isso acontecer, o líder russo, que já comandou um dos maiores impérios energéticos do mundo, presidirá um estado isolado, economicamente devastado, incapaz de projetar poder além de suas fronteiras. Se gostou do vídeo, assista nossas previsões sobre como a guerra Israel-Irã pode se desenrolar. Para mais análises sobre como os conflitos globais estão redefinindo o equilíbrio de poder global, inscreva-se no The Military Show e fique por dentro dos últimos acontecimentos que podem mudar o mundo como o conhecemos.